Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, vamos falar do Ipiranga. A equipe de Erechim teve uma semana tranquila dessa vez e pode se recuperar com calma. Porque na semana passada jogou contra o Figueirense e São Bernardo num espaço de só 3 dias. Agora o Ipiranga chega descansado para enfrentar o Tombense. O Ipiranga vivia um momento mágico antes da pausa por causa das enchentes. Tinha ganhado as 2 primeiras partidas na Terceirona e ainda ganhou do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Estava muito bem. Vamos ver se o time consegue voltar aos grandes resultados nesta fase agora após enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas a equipe da Tombense não é um time simples, é um time muito casca-grossa. Exatamente, Cícero. E eu quero ficar de olho nesse ataque do Canarinho, que estava muito bem antes da pausa e agora fez só 1 gol nos 2 jogos que fez depois da retomada. Essa defesa do Tombense é muito difícil de furar. Então, vamos ver se o técnico Thiago Carvalho consegue encontrar uma maneira de balançar as redes. João, na semana passada o Ipiranga não conseguiu encontrar uma maneira de furar a defesa do São Bernardo. O time de Erechim perdeu por 1-0 pro Tigre e perdeu a campanha de 100% de aproveitamento. O Fábio Lazarotto, que sabe tudo do Canarinho, vai contar pra gente como foi aquela partida. Fala, Fábio! Chegou ao fim a invencibilidade do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. O Canarinho de Erechim perdeu por 1-0 para o São Bernardo na tarde de domingo, no estádio 1º de maio. O gol da vitória do time paulista foi marcado aos 8 minutos da primeira etapa pelo atacante Lucas Tocantins. Aliás, o placar poderia ter sido até mais elástico não fosse as boas defesas do goleiro Alexander e também algumas oportunidades desperdiçadas pelo Tigre do ABC. O técnico Thiago Carvalho, na entrevista coletiva após jogo, falou que a equipe tecnicamente esteve muito aquém daquilo que normalmente apresenta nos seus jogos, sem contar os erros de passes excessivos no setor de criação. Valeu, Lazarotto! Depois dessa partida, o técnico do Canarinho, o Thiago Carvalho, falou onde que o Ipiranga falhou contra o São Bernardo e onde o time precisa melhorar. Não foi um dia tão bom, somente da parte técnica nossa. Somente no primeiro tempo, erros e passes excessivos. E isso faz com que você perde o controle do jogo. No início também a gente teve dificuldade na marcação nossa, na pressão. Tudo isso mesmo no primeiro tempo você ruim. Segundo tempo as coisas melhoraram. A gente conseguiu jogar um pouco mais, ter mais qualidade. Naturalmente a gente ia para cima e o São Bernardo aproveitou em alguns momentos contra-ataque. Então são todos esses fatores que contribuíram que fez com que a gente perdesse esse jogo.
Eu concordo com o professor. O passe é fundamental. Se você não conseguir trabalhar uma jogada, vai ficar muito difícil de furar a defesa do outro time. Aí vai ter que apelar pro chutão pra frente. E esse é um tipo de jogo que ninguém gosta. É verdade, belezão. O Canarinho vai ter que saber tocar a bola, ter muita criatividade, porque corre o risco de ficar naquela troca de passe chata, do volante pro zagueiro, do zagueiro pro lateral, do lateral pro goleiro, sem produtividade, sabe? Aquela troca de passe que não leva nada a lugar nenhum. Eu concordo, Cícero. Dos 6 jogos do Gavião Carcará até agora, o Tombense não tomou gol em 5. Então, nesse duelo de aves, o Canarinho vai precisar ser mais ágil para encontrar os espaços na defesa e surpreender o time mineiro. Eu acho, inclusive, que o time do Tombense tá recuado demais e ataca pouco. Então, o Ipiranga vai precisar atacar o time mineiro porque é um time muito difícil de ser batida. Com certeza, belezão. Eu acho que uma solução pro Ipiranga que funcionava antes da pausa era pressionar o adversário na saída de bola. Nas 2 primeiras rodadas, o Canarinho conseguiu aproveitar os erros do CSA e do Londrina para vencer tranquilamente as partidas. Vamos ver se o Thiago Carvalho consegue recuperar essa característica do time. O Canarinho começou a terceirona muito bem e seria uma pena ver esse time cair de produção. Já falamos um pouco do Tombense e sobre a cidade de Tombos. Que curiosidade você sabe para levar pro pessoal de Erechim que ouve a gente? E vale falar que a cidade de Tombos tem esse nome por causa de uma cachoeira. Mas a cachoeira de Tombos não é a única da região. São várias quedas d'água na cidade. Uma das mais bonitas é a cachoeira do Ambrósio. A cachoeira de Tombos é bem forte e eu não aconselho ninguém a tomar banho lá. A cachoeira do Ambrósio é bem mais tranquila. Belezinha, João. Agora a gente vai pros destaques. E já a gente volta falando mais desse jogão do Ipiranga contra o Tombense. Beleza. Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os 2 perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os 2 caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo.
Mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. Belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa Terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Beleza. Segunda-feira, fechando a rodada, a gente tem esse jogaço entre Ipiranga e Tombense. Os dois times estão brigando por uma vaga no G8 e vão com tudo atrás dessa vitória. A bola vai rolar às 8 da noite, lá no Colosso da Lagoa. Vai ser uma partida entre dois times de estilo parecido. Os dois apostam muito na defesa forte para recuperar a bola. Depois sai na velocidade para surpreender o rival. Vamos ver quem levará a melhor nesse jogo. Outra coisa é que os dois times vêm de um resultado negativo. O Tombense ficou no 0-0 em casa diante do Ferroviária. Já o Ipiranga perdeu a primeira diante do São Bernardo no ABC Paulista. O Canarinho, que tem só 4 jogos até agora, está com um desempenho melhor. Inclusive, ultrapassa o Tombense se conseguir a vitória. Pois é, o Canarinho perdeu a invencibilidade, mas continuou com uma campanha muito boa até agora. O Fábio Lazarotto, que acompanha o Ipiranga pra Terceirona, vai contar pra gente como o time de Erechim chega pra essa partida. Fala, Lazarotto! E aí, belezão? O Ipiranga, depois da derrota para o São Bernardo na última rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro, tem todas as suas atenções focadas para o confronto diante do Tombense na próxima segunda-feira, dia 10, aqui no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O objetivo e a meta do técnico Thiago Carvalho é recuperar alguns jogadores que não atuaram na partida passada, como o lateral direito Gedeilson e também o volante Anderson Uchoa. O Uchoa tem um retorno praticamente certo, já Gedeilson tem um prazo de 10 dias de recuperação, o que poderia habilitar o jogador a estar em campo no confronto do dia 10. No entanto, é tratado ainda como dúvida. De resto, a base do time que vem jogando as últimas partidas deve ser mantida. Valeu, Lazarotto! E do outro lado, o Tombense vem de 2 empates por 0-0 contra o Remo e contra a Ferroviária. O Gavião Carcará tem ainda alguns jogadores no DM, entre eles os jogadores que fizeram os 2 últimos gols do Gavião na Terceirona. Vamos ver o que conta o Fred Linhares, nosso repórter, a voz mais famosa de Tombos. E o Tombense está de volta à estrada para enfrentar o Ipiranga do Rio Grande do Sul nessa segunda, dia 10 de junho, às 8 da noite, no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Depois de 6 anos de encontro na Série C, no período de 2016 a 2021, o Alvirrubro da Zona da Mata volta a enfrentar o Ipiranga no Rio Grande do Sul, neste ano de 2024. O Tombense momentaneamente é o 6º colocado na tabela de classificação da Série C, 11 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Carcará fez seu último treino na última quinta, dia 7, no CT do Gavião. O time que embarcou nessa sexta, dia 8, para Erechim, no Rio Grande do Sul. Raul Cabral fez treino tático com sua equipe, buscando a vitória contra o Canarinho fora de casa. O técnico do Tombense, Raul Cabral, não tem todos os comandados à sua disposição. O atacante Felipinho é dúvida. O meio-campo Mikael também não tem presença confirmada no próximo duelo. Sendo assim, Cabral deverá mexer na equipe. Lembrando que para esse confronto, o Carcará tem 4 jogadores pendurados com 2 amarelos: Moisés, Felipinho, Ednei e Pedro Costa. Um provável tombense: Felipe, Pedro Costa, Ednei e Roger, Emerson, Moisés, Pierre e Rickson, Rafinha, Pedro Oliveira e Igor Bahia. A torcida do Carcará espera esse confronto com muita expectativa e de grande vitória fora de casa. Lembrando que o time fez sua última apresentação fora de casa contra o Remo no Pará e empatou em 0-0.
Obrigado, Fred. Bem, como ele citou, Ipiranga e Tombense se encontraram pela última vez em 2021 e também foi pela nossa terceirona. O jogo foi lá em Tombos e terminou empatado em 1-1. Será que dessa vez alguém consegue levar vantagem? Belezão, vou ser sincero, eu acho que esse jogo tem um risco grande de ser uma partida bem amarrada, de poucas chances e para completar os dois times tem um paredão no gol. O Alexander, do Ipiranga, foi muito bem contra o São Bernardo e evitou uma derrota pior ainda. No Tombense, Felipe Garcia, o experiente, rodado e contundente Felipe Garcia, é um dos atletas já que pegou até pênalti na terceirona. Eu não quero saber de 0-0, a gente gosta de ver gol. E é o jogo de segunda-feira à noite, aquele jogo que o Brasil inteiro vê, porque chega em casa do trabalho e liga a TV pra ver um futebolzinho pra relaxar. É isso, é Ipiranga e Tombense direto do Colosso da Lagoa, na segunda, às 8 da noite. A gente da Terceirona vai acompanhar tudo e contar pra vocês. É só seguir Terceirona Oficial nas redes sociais ou no nosso site, terceirona.com. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró e o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá!
E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João, para falar de um fato que sempre estampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João?
Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entre no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.